Olá, essa é a nossa terceira aula sobre algoritmo. Que bom que vocês estão acompanhando, espero que esteja gostando. Embora eu saiba que essas primeiras aulas são um pouco chatas, porque nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de conceito, mas calma, que na próxima aula a gente já começa a meter a mão na massa, a mão no teclado, a gente já começa a construir os nossos algoritmos, a gente já começa a testar os nossos algoritmos. Mas antes disso, só preciso falar mais algumas coisas aqui nessa aula. E é bem tranquila, é uma aula bem tranquila e muito importante para a gente assimilar essa base e com isso a gente aprender qualquer linguagem. Os próximos playlists que eu vou colocar no YouTube, vai ter outras linguagens, talvez a gente comece com PHP, mas independente disso, se for assistir outras aulas sobre outras linguagens, não vai ser problema porque a base está construída. Eu vou explicar aqui o que é a base e por que é tão importante. Vamos lá. Mas antes, falar um pouquinho sobre a linguagem de programação. Trouxe para cá dois conceitos. E olha só que legal. O primeiro conceito diz que uma linguagem de programação é o método padronizado para eu comunicar instruções para um computador. Então, atenção, não é instruções para o usuário. É instruções para o computador. Como o programa vai reagir a cada situação, a cada campo que o usuário deixar vazio. O computador tem que saber se aquele campo pode ficar vazio ou não. E ele vai saber disso através do que a gente programar, do que a gente instruir o computador a fazer. Certo? A outra definição é legal, porque traz duas coisas que eu quero chamar a atenção. Linguagem de programação é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usada para definir o programa de computador. Regras sintáticas e regras semânticas não é exclusivo da linguagem de programação. Qualquer linguagem tem isso. O idioma português tem suas regras, a língua inglesa tem suas regras, assim como o japonês, o alemão, tudo tem sua regra, como que uma frase é construída, certo? E isso na linguagem de programação não ia ser diferente. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre regra sintática. Bem, a sintaxe, que muita gente vai falar sintaxe por derivar do inglês, por ser a palavra em inglês que se refere a isso. Qual é o conceito da sintaxe? Sintaxe é as regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. É o português, é o inglês, tudo tem as regras de sintaxe. E olha só aqui um exemplo, não em linguagem de programação, mas na língua portuguesa. A pessoa escreveu uma placa e colocou lá: proibido bicicleta, fumar, cães. Se eu sou um computador, eu vou ler essa placa e vou entender que eu posso sim entrar com a minha bicicleta nesse local, desde que minha bicicleta não fume um cão. Aí eu posso entrar com minha bicicleta, certo? Eu posso sim fumar, porque quem está sendo proibido aí de fumar é a bicicleta. E ele pode fumar tabaco, só não pode fumar cães, né? Então assim, lá na nossa primeira aula a gente falou que na nossa instrução não pode haver dúvida, assim como não pode haver redundância, duplicidade. E é isso, na língua portuguesa também. Aí está uma placa que define bem isso. Bem, nós não somos computador, a gente entende que aí deveria ter proibido, 2.1, bicicleta, proibido fumar e proibido cães. A gente entende, porque nós somos humanos. Computador não. Se está escrito, é da maneira que está escrito. Então a gente tem que aprender a sintaxe de uma língua de programação, né? Porque é um conjunto de regra, linguagem de programação é um conjunto de regra sintática. Cada linguagem tem sua regra. Em inglês eu construo a frase de uma maneira, em português eu construo a frase de outra maneira, certo? Na linguagem de programação também. E a semântica? O que é a semântica aqui? A semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras. Então, na semântica, não é a maneira que eu construo a instrução, é o significado
de cada palavra. E olha aqui o exemplo aqui na língua portuguesa. O rapaz aí famoso aí na internet faz uma placa vendo o pôr do sol. A pessoa pergunta quanto quer pelo pôr do sol. E ele se explica, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aí a palavra vendo tem dois significados que pode dar duas interpretações. Então, a semântica é isso, a gente saber o significado e prestar atenção para não haver uma outra interpretação. Que a interpretação que a pessoa fez da placa do rapazinho aí não está errada. A placa que o menino fez também não está errada. Só que a maneira que está exposta, a maneira que está escrita, deu a entender uma outra coisa. Talvez ele pudesse colocar a ver o pôr do sol, talvez ele pudesse colocar estou vendo o pôr do sol. E várias maneiras que não mude o sentido que ele quer passar para a placa. Então é isso. Quando a gente está programando e acontece um erro, uma outra pessoa vem ver e fala, olha, tem um erro de sintaxe na sua construção, no seu código, e aí então ele está falando que a maneira que a gente colocou, que a gente construiu, está errado. Se a pessoa vem e fala, não, isso é erro de semântica, então a gente está falando que a maneira que escreveu está errado. Na programação, olha só, eu posso colocar aqui, imprimir 3 mais 4, vai dar lá, o computador vai saber essa instrução. Imprimir 3 mais 4. O que ele vai imprimir? 7. Sem problema, o computador entendeu isso. Agora, se eu colocar imprimir 3 mais bola, o que o computador vai entender? Que tem que somar 3 com bola. Só que letra não se soma com números. Então, ele vai dar um erro de semântica. Por quê? Está escrito direitinho. A maneira que passou a instrução está escrito. Só que há um erro que nós, os programadores, vamos entender, é que número não se soma com bola. 3 não se soma com bola. Número não se soma com letra. E aí a gente vai corrigir e vai ver por que está escrito assim. Isso é só um exemplo, mas é isso que eu quero passar. As duas principais características, né, de uma linguagem de programação é um conjunto de regras. E as regras são a regra de sintaxe e as regras semânticas. Tá bem? Isso é muito tranquilo e é muito importante saber. Porque durante uma leitura, porque durante uma conversa com outros profissionais para a gente ter novas ideias, a gente pode expor um código e ser chamado a atenção porque tem lá um erro de semântica, tá certo? E aí, quando a gente for conversar com outros profissionais, como é que a gente vai apresentar? Imagina só um conjunto de programadores conversando sobre um projeto. E aí um programa em Java, o outro programa em PHP, o outro programa em VB, e, bem, cada um na sua praia. E a gente quer trocar ideia sobre o mesmo projeto, e aí eu preciso de quê? Eu preciso representar numa linguagem universal entre todos os programadores como que é o meu projeto. Ou melhor, eu preciso mostrar para o meu cliente como que o sistema vai funcionar. Ou o cliente apresentar a mim como o sistema funciona. Existem duas maneiras muito utilizadas. A primeira que é o fluxograma. E o fluxograma segue algumas regras. Certo? Por exemplo, aqui esse fluxograma. Eu vou criar um sistema aqui que eu tiro minha média nas provas da faculdade. Então, ó, tem um início e tem um fim. Aqui tem um início e tem um fim aqui, né? E aí o sistema vai trabalhar como? Ele vai ler a primeira nota. Legal, ele precisa ver se a nota é menor do que 0. Se a nota for menor do que 0, ele informa que é erro, porque
Por enquanto, na faculdade, ninguém está tirando nota negativa, apesar de muita gente merecer, mas tá lá, não dá, no mínimo é 0. Então o computador tem que ver, para não calcular errado. Aqui, ó, a pessoa que está passando o projeto para a gente já preveu que algum usuário pode colocar uma nota negativa. E aí falou, olha, programa de uma maneira que o sistema não aceite nota negativa. Se alguém colocar aqui -2, o computador já vai dar uma saída aqui, nota inválida. Já vai dar a informação que essa nota é inválida e força a pessoa a colocar no mínimo 0. Podia ter uma outra regra, ver se a nota é maior do que 10 e aí falar que porque a escala é de 0 a 10, para não correr o risco da pessoa colocar a nota 11 e aí a escala da faculdade ser de 0 a 10, por exemplo. Mas, por bem, aqui não se preocuparam com isso. A gente não está entrando no mérito, mas o importante é saber que o programa primeiro vai pedir do usuário para que ele coloque a nota 1. Depois ele vai verificar se a nota 1 é menor do que 0. Se for menor do que 0, se for verdadeiro isso daqui, ele vai informar que a nota é inválida. Se a nota for maior do que 0, ou seja, se essa regra aqui for falsa, ele vai passar e vai pedir a nota 2 e vai fazer a mesma avaliação, certo? Ele pegou a primeira nota, pegou a segunda, avaliou, está tudo dentro dos critérios estipulados para esse fluxograma, ele vem aqui na média e soma a nota 1 com a nota 2. O resultado dessa soma ele vai dividir por 2. Isso é a média. E aí ele vai informar, a média é M. O que é M? Está aqui, M é igual o resultado desse cálculo aqui. Certo? Fui muito rápido? Voltar ao vídeo ou vamos... Certo? Então é isso. O programa foi representado através do fluxograma. Isso, eu que não sei programar, ou eu que sou programador em Java, ou eu que sou programador em C#, ou quem for ver, sabe como o sistema funciona. Então, é isso. E as regras para construir um fluxograma? Fluxograma tem um símbolo. A ideia dessa aula não é ensinar a construir fluxograma. Talvez, se for o caso, a gente pode fazer umas aulas só sobre fluxograma, mas a ideia dessa aula agora é mostrar que há maneiras de representar o nosso sistema, certo? E uma das maneiras é o fluxograma. E algumas regras do fluxograma esse círculo aqui é utilizado para marcar início e o fim do programa. Esse trapézio utilizado para representar uma entrada de dados. Então, ó, vai entrar um dado aqui, certo? E aqui, utilizado para representar uma tomada de decisão. Aqui ele vai decidir se vai para uma nota inválida ou segue para o segundo passo, a segunda entrada, certo? Aqui é utilizado por uma exibição de dados. Então, ó, quando ele informa que a nota é inválida ou quando ele informa o valor da média, ele usa esse símbolo aqui. E como esses 5 símbolos que eu coloquei aqui, nesse fluxograma simples, existe mais símbolos e aí a gente pode, numa outra aula, aprofundar. O importante agora é saber que eu represento, eu tenho como representar e é muito boa a prática representar o sistema que nós estamos fazendo. Antes de ir para o computador, o sistema tem que sair do papel, de uma reunião, de um diálogo, de um café, e vai sair de um papel. E aí a pessoa vai escrever o que quer. Ou o programador está ouvindo as instruções que o cliente está dando e já está rabiscando como é que vai ser o papel. Porque ele ouve em português e já pensa como um programador. E aí ele já vai rascunhando aqui, já vai escrevendo, ele vai desmiuçar essas anotações todas, ele vai desmiuçar esse fluxograma através dos algoritmos que ele for fazer para esse sistema. Isso é um exemplo simples, tá bem? E aí tem o pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? O pseudocódigo é uma linguagem tão simples, que mesmo uma pessoa sem
sem conhecimento em programação, pode entender através de um raciocínio lógico. Então a gente escreve o código primeiro no pseudocódigo. Isso para quê? Para pedir aprovação do cliente, para debater ideia com outros programadores que não conhecem a língua que você está programando, mas conhecem a língua deles. Então o sistema pode haver um conjunto de programadores, cada um na sua praia, vamos dizer assim. Mas independente disso, apenas com raciocínio lógico, entende o pseudocódigo. Mas existem regras também para o pseudocódigo e a gente começa a estudar já na aula que vem. Para essa aula agora, o importante é saber que a representação do sistema pode vir através do fluxograma ou do pseudocódigo. O fluxograma a gente acabou de ver e pseudocódigo é isso daqui, ó. A mesma tarefa, o mesmo sistema que vai calcular a média lá, que foi representado pelo fluxograma, aqui no pseudocódigo está escrito, tá? O algoritmo foi feito aqui. Aqui é um algoritmo escrito e programas podem validar isso. Então, ó, está escrito aí o nome do algoritmo, as variáveis, o início e o fim dele, as mensagens que é para aparecer para o cliente, está tudo escrito de uma maneira que se pode conversar com o cliente, com o diretor da empresa, mesmo que ele não seja programador, com outros programadores, e é essa a vantagem, tá bem? Então, olha só, fluxograma, pseudocódigo, a gente costuma usar o pseudocódigo, por quê? Porque a nossa cabeça de programador já é automática para escrever isso. A gente pode testar, a gente tem programa para testar se vai funcionar da maneira que a gente quer, e isso que deixa o pseudocódigo mais utilizado. E outra, imagina um sistema que você usa aí na empresa com tanta variável acontecendo, qual é o tamanho do fluxograma? Não estou falando que não seja válido, é muito válido usar o fluxograma, mas cada situação é uma situação, e o pseudocódigo a gente vai dar mais atenção já na próxima aula, a gente já começa a trabalhar com ele, tá bom? Gente, então é isso, reveja as aulas quantas vezes vocês acharem preciso, reveja as aulas, não só as que passaram, não só essa, as próximas, sempre reveja, e na próxima aula a gente já começa a escrever nosso pseudocódigo, já começa a instalar um programinha aí no computador para a gente já ir escrever nossas linhas de comando, a gente testar, ver se funciona, se não funciona, e aí vai ser bem bacana. Tá bem? Pessoal, até a próxima aula. Um abração. Até mais.